Estamos no oeste catarinense e por aqui o cenário é esse. Eu pensei de parar o dia que tivesse que parar por parar, não obrigado a parar por falta de incentivos, falta de preços, falta de tudo. A realidade é justamente essa. Ainda há suínos nos pavilhões das granjas, mas os poucos que tem são os últimos. Os ciclos estão encerrando. Como nessa propriedade aqui, as fêmeas todas já foram entregues e vendidas. O que faltam ainda são alguns animais. O produtor precisou parar de produzir, desistir da atividade antes do que ele pretendia. Porque o meu pensamento era de parar com 70 e alguns anos, né? E falta 10 para chegar ainda. Portanto, para 10 anos eu me garantia no serviço ainda. Assim, fomos obrigados a parar. As matrizes não existem mais. E se estassem ali seria pior do que se não estassem. São mais de R$100 por porco com prejuízo e você não consegue carregar ele antes da hora. Tem que deixar ele pronto para poder carregar. Para deixar pronto, perde R$100. A conta está cada dia mais pesada. O produtor precisa tomar uma decisão, e rápido, seguir arcando com prejuízos ou realmente abrir mão de um trabalho de uma vida. E as instalações estão aí, a hora que a gente deixar de produzir, elas vão caindo, né? Então o negócio é trabalhar para se manter, né? O quadro de funcionário diminuiu pela metade praticamente, né? Então a gente vai mantendo o pouco que tem para sobreviver. Está acontecendo com muitos produtores e vai ter muito mais produtores com a propriedade vazia, sem saber o que fazer e sem saber como pagar as contas que a situação da suinocultura deixou. É um desespero, cada um se agarra onde pode, né? Porque eu imagino só um produtor, que normalmente o suinocultor, ele não começou há 8, 10, 15 anos atrás. São gerações que passaram por isso. O avô, o pai, o filho, vinham produzindo suínos. E agora você tem que olhar uma pocilga vazia. E isso dói no coração de quem faz isso. Dói e você não poder fazer nada. O alerta vermelho para um período de muitas dificuldades iniciou ainda no ano passado. Alerta que veio de todos os lados, mas que jamais apontou para o que de fato vem acontecendo. Nós vínhamos falando já desde agosto do ano passado, né? Em agosto nós sentimos que teríamos grandes dificuldades no ano de 2016, porque os preços começaram a reduzirem, muitas promoções, muita situação do supermercado já prevendo de usar a carne suína em especial como promocional, carne de frango. E nós também sentindo já a falta de milho que poderia acontecer. Então, com essa prevenção, com esse fato já acontecido, nós encaminhamos 2016. Mas nunca, como você falou, nunca nós esperávamos que seria tão cruel a situação, né? Porque nós partimos de um milho de 26, 28 reais para um milho de 58, 60 reais. Então foi terrível, está sendo terrível. Houve uma conjunção de fatores que causou desconforto ao agronegócio. No setor que a BRF atua, houve um constrangimento porque os custos de matérias-primas, principalmente milho e farelo de soja, subiram de uma forma muito violenta. Pra você ter uma ideia, no Centro-Oeste, o preço praticado de milho no mês de junho era o dobro do ano passado. O dobro. Não era 10%, 20%, não. Era o dobro. E do lado do produto final, não houve possibilidade de repassar, porque o mercado está frouxo, a demanda caiu porque existe desemprego, todo esse quadro que nós estamos vendo. E na exportação também houve uma acomodação de preços. Então as margens foram apertadas, tanto para a grande empresa, quanto para a média, como para a pequena. A situação é igual. É um período de vacas magras. Não é? É um período que tem que lutar pela sobrevivência, reduzir custos. Né? Este é o cenário dos primeiros 6 meses de 2016 para a suinocultura.
prejuízos incontáveis, explosão dos custos de produção e baixo poder aquisitivo do consumidor. Enfrentamos aquela crise 2008, 2009 na agroindústria, que foi uma crise econômica, uma crise financeira. E de certa forma se protegeu o produtor, porque nós tínhamos mercado e víamos recuperação. Hoje, nós não estamos vendo uma recuperação acontecer assim a curto prazo, nesse ano pelo menos, né? Então, com o volume de animais que tem no campo, com peso relativamente alto, os estoques das agroindústrias superlotados, os supermercados, que é outro, de certa forma, empecilho, entre aspas, que se tem num momento como esse, porque ele defende o lado dele, tem razão, né? Fazendo com que os preços se achatem para ele poder comercializar, fazendo promoção e pressionando a agroindústria no outro lado. Então estamos vivendo realmente uma situação de muita dificuldade. Fatores de mercado que começam agora a ser vistos na outra ponta, no suinocultor. Aqui, um exemplo de produtor que ajudava outros suinocultores a permanecerem ativos e que hoje passou a ser integrado de uma cooperativa para que consiga, pelo menos, manter sua estrutura, mesmo com prejuízos. Então a gente tem o custo do milho alto, soja está subindo dia a dia, núcleos, né? Mais medicação. Se a gente for fazer na ponta do lápis, a gente sabe que hoje é prejuízo, né? Mas a gente está ainda aí lutando porque a gente tem um patrimônio a ser zelado, um nome para ser zelado e a gente vai batalhar até últimos dias da vida, a gente vai estar batalhando. Mas, mesmo integrado, a situação é de desequilíbrio, pois a agroindústria teme em não conseguir manter plantas e produtores se o cenário não reverter. Que esse integrado, de certa forma, é protegido enquanto a agroindústria tiver condições. Porque até quando essa agroindústria terá condições de manter a integração vertical? Hoje ainda pode, mas chegará um ponto, eu tenho certeza que a agroindústria em algumas unidades próprias, né, ou até alugadas de terceiros, que está acontecendo, ela vai parar com a sua atividade. Durante estes 6 primeiros meses de 2016, boas notícias não aconteceram e nem mesmo o fato das exportações estarem positivas contribuíram para movimentar o mercado. Além de produtores e indústrias, os municípios que dependem do agronegócio também passam a entrar nesta situação de desespero. E os municípios andam muito preocupados, até porque se a produção não tem seu preço justo, do suíno principalmente nesse momento, que é mais agravante, nós já perdemos muitos produtores que historicamente mantiveram suas propriedades. E essa é uma grande preocupação que a gente tem, porque eles conhecem a atividade, gostam da atividade e não querem desistir da atividade. Isso é importante para o município, por isso que nós temos que ser persistentes, buscar todas as alternativas, junto com as agroindústrias. Então é evidente que se entra menos receita, se mais produtores desistem das suas atividades, obviamente que os investimentos do município também, eles não serão da mesma forma que vinham principalmente com esse investimento forte. Para a CCS, um semestre de muitas perdas e que deixará marcas difíceis de reconstruir. A gente fica muito triste porque o produtor que está hoje produzindo proteína animal na propriedade é porque ele ama aquilo que ele faz, ele gosta e vai até as últimas consequências para tentar sobreviver na atividade. E esse momento realmente é de muito desespero por parte do produtor, por isso que está tendo essa desistência e essa insistência até para se manter na atividade, mas chega num momento que ele vê que não tem mais viabilidade econômica, é muito caro pagar para produzir da forma como está, e ele então toma uma decisão muito triste realmente, que é parar de produzir essa proteína animal. É motivo de muita preocupação e eu vejo que os governantes deveriam olhar um pouquinho melhor para esse setor. E claro, as indústrias também estão paralisando turnos de abate, de processamento, e isso tudo vai refletir futuramente para o consumidor final num aumento de custo para que ele possa levar essa proteína animal de excelência para a sua casa, sua residência. Na visão de indústrias como a Cooper Central Aurora, que sempre balizou preços, o ano vai terminar em crise. Está sendo até agora um ano terrível e acreditamos que ele vai acabar dessa forma, sem dúvida nenhuma, e que vamos rezar para que 2017 seja um ano
bem diferente, porque nós tivemos 2014 excepcional, 2015 tivemos razoável, mas com muitas saudades de 2014, e esperamos não ter saudade nenhuma de 2016. Sendo mais otimista, o presidente do conselho da marca Sadia S.A. acredita que o momento de muita dificuldade está próximo de terminar e começa nesse semestre. E vai passar também, porque as colheitas são assim, o preço sobe, a demanda cai, não é? E até encontrar um ponto de equilíbrio. Então é um ano difícil, né? E nós temos ainda a expectativa que o segundo semestre possa ser melhor, com a entrada da safrinha de verão do Centro-Oeste. Os preços estão começando a ceder de matérias-primas, mas, por outro lado, o poder aquisitivo da população continua baixo. Então, as pessoas estão comprando menos ou estão mudando para produtos mais baratos, e isso vai levar um tempo para se recuperar.